E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma reviravolta na liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1990 e uma disputa extremamente acirrada entre os dois maiores rivais que nós já vimos nas pistas. O Grande Prêmio da Alemanha de 1990. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Alemanha de 1990 era a 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 29 de julho, no veloz circuito de Hockenheim. Naquele momento do campeonato, uma disputa extremamente acirrada entre o Ayrton Senna e o Alain Prost pela liderança da tabela do Mundial. O Senna tinha liderado a primeira parte da temporada e parecia se encaminhar ao título mundial, mas a Ferrari e o francês reagiram, buscaram 3 vitórias em sequência ali no meio da temporada e tinham dado uma virada na tabela de classificação. Chegando ali no Grande Prêmio da Alemanha de 90, o Prost era líder na tabela. Tinha 41 pontos conquistados contra 39 pontos do Senna. Óbvio que isso gerou um clima terrível dentro da McLaren. O Senna já vinha há tempos cobrando mudanças no carro. O MP4-5B não recebia atualizações há bastante tempo, enquanto a Ferrari tinha evoluído bem na primeira metade da temporada. Naquele momento do campeonato, a Ferrari era um carro superior ao carro da McLaren. O Senna começava a viver ali naquele momento o mesmo fantasma que tinha vivido no ano anterior, em 1989, onde ele tinha feito uma primeira metade na temporada melhor, mas tinha tomado uma virada no campeonato, já na segunda metade, e não tinha conseguido buscar mais o Prost, a ponto de perder o título mundial lá no final pro francês. Com tudo isso que vinha acontecendo, dias antes do Grande Prêmio da Alemanha, foram realizados testes em Hockenheim, com várias equipes participando. Nesses testes, a McLaren traz uma nova suspensão dianteira pro carro, e uma suspensão dianteira que desempenhava melhor em circuitos de alta, o que ajudaria bastante o Senna ali em Hockenheim. Além de anunciar que pro Grande Prêmio da Alemanha já implementaria em cima do carro a nova versão do motor Honda V10, que era mais potente do que o motor atual que já vinha sendo utilizado há bastante tempo. Se não era um mar de rosas na McLaren, as coisas não estavam lá tão boas na Ferrari também, principalmente ao redor do Alain Prost. Dias antes do Grande Prêmio da Alemanha, o Prost concedeu uma entrevista para vários jornalistas do mundo todo, e alguns desses jornalistas pegaram alguns trechos específicos dessa entrevista que, tirando de contexto, dava a entender que o Alain Prost se aposentaria da Fórmula 1 ao final de 1991, quando terminava o contrato dele com a Ferrari. Isso foi levado a público, e o Prost ficou maluco com essas declarações. Saiu xingando todo mundo da imprensa e se recusava a falar com qualquer repórter ali dias antes do Grande Prêmio da Alemanha. Sendo que foi nesses mesmos dias que o companheiro do Prost na Ferrari, o inglês Nigel Mansell, anunciava a sua aposentadoria ao final de 1990. O Mansell já batia o martelo: ao final do ano, deixo a Fórmula 1. E olha como são as coisas. O Prost, que negava a aposentadoria da Fórmula 1 ao final de 1991, acaba deixando as pistas lá no final de 1991, após o término do contrato dele com a Ferrari. Enquanto Nigel Mansell, que anunciava a sua aposentadoria, voltaria atrás, iria para a Williams e seria campeão mundial em 1992. Ou seja, não dá para confiar em piloto de Fórmula 1. Levem isso como regra pra vida. Só que não era só isso que estava incomodando o Alain Prost ali dias antes do Grande Prêmio da Alemanha. Outro murmúrio ia deixando o francês maluco: o boato de que Ayrton Senna estava em conversas com Cesare Fiorio para ingressar na escuderia italiana. Era sabido por todo mundo que o Senna era um desejo da Ferrari, assim como era sabido por todo mundo também que era um desejo do Senna pilotar pela escuderia italiana. E o Senna tinha um bom relacionamento com o Fiorio. E quando o Senna era perguntado se ele iria para a escuderia, o Senna não negava. Então o pessoal soltava possibilidades do brasileiro ingressar na Ferrari. O Prost, claro, ia direto para cima da direção da equipe. Ele dizia abertamente que se negava a ser companheiro de equipe do brasileiro novamente em sua carreira, depois de tudo que tinha acontecido no ano anterior, em 1989, quando os dois eram companheiros de equipe na McLaren. Inclusive declarou abertamente em entrevista que, se o Senna desembarcar em Maranello, em menos de 1 hora eu deixo a cidade com as minhas malas embaixo do braço. O Cesare Fiorio tentava acalmar o Prost, dizendo que ele tinha sim avaliado outros pilotos para ocupar o lugar do Mansell para 1991, mas que o Senna estava fora de cogitação. Os nomes cotados eram o italiano Riccardo Patrese, ou seu compatriota Ivan Capelli, ou o francês prodígio da temporada de 1990, Jean Alesi, que era a opção preferida do Alain Prost.
Só que o Alesi estava bem enrolado ali naquele momento da carreira, em relação a contratos. Na realidade, o Alesi estava firmado ali com 3 equipes. Ele tinha contrato com a Tyrrell, que era a equipe que ele corria, ali em 1990. Ele tinha assinado contrato para correr pela Williams em 1991, já tinha firmado um acordo com o Frank Williams e tinha enviado uma carta de intenção de correr pela Ferrari pro Cesare Fiorio. A galera do paddock já estava fazendo aposta para saber qual seria o destino de Jean Alesi para 1991, porque a situação estava bem enrolada. No final de semana do Grande Prêmio, pouco público previsto ali para Hockenheim. O autódromo que historicamente lotava não receberia toda a capacidade. Ali na metade de 1990, a Alemanha estava muito mais preocupada com a sua reunificação do que com o automobilismo. Ainda mais que não tinha nenhum piloto alemão no grid, nenhuma equipe alemã e nenhum fornecedor alemão. Nem motores alemães não tinha ali naquela temporada. E isso tirava bastante a atenção dos alemães para a Fórmula 1 ali naquele momento. Já dentro das pistas, no treino classificatório, não teve para ninguém. Ayrton Senna baixou o pé no acelerador com as novas atualizações em cima do MP4 5B e bateu o recorde da pista de Hockenheim, com 1 minuto 40 segundos, 198 milésimos. 2 décimos atrás ficou o companheiro do Senna, o austríaco Gerhard Berger. Primeira fila toda da McLaren, assim como a segunda fila era toda da Ferrari, com Alain Prost em terceiro, Nigel Mansell em quarto. Assim como a terceira fila era toda da Williams, com Ricardo Patrese em quinto e o belga Thierry Boutsen em sexto. Assim como a quarta fila era toda da Benetton, a primeira equipe com motores V8 ali do grid, com Nelson Piquet em sétimo e o italiano Alessandro Nannini em oitavo. O brasileiro Maurício Gugelmin, da Leyton House, classificou na 14ª posição no grid, e o outro brasileiro, o Roberto Pupo Moreno, da Eurobrum, não passou da pré-classificação. O Senna largando na pole, querendo retomar a liderança do Mundial, para não viver todo aquele desastre da temporada anterior. O Prost largando logo atrás do Senna, não querendo mais sair da ponta da tabela. Um calor absurdo ali naquele domingo em Hockenheim, onde nenhuma equipe sabia ao certo como seria o gerenciamento do equipamento, principalmente o desgaste de pneus. Era dessa forma que nós tínhamos a largada para o Grande Prêmio da Alemanha de 1990. As McLarens largam bem, Senna e Berger rasgam a reta lado a lado, com o Senna fazendo a tomada da primeira curva na primeira posição. Prost e Mansell ficam um pouco mais para trás, chegam até a ser um pouco ameaçados pelas Williams, mas as posições se mantêm ali na primeira volta. Senna em primeiro, Berger em segundo, Prost em terceiro, Mansell em quarto, Patrese em quinto, Boutsen em sexto, Piquet em sétimo, Nannini em oitavo. Só que ali na largada teve um enrosco. Uma Dallara e uma Ligier bateram, e foi um acidente forte. Os 2 carros ficaram parados ali na reta, e o italiano Emanuele Pirro, da Dallara, não conseguia sair de dentro do carro. Com a pancada, ele ficou sentindo dores fortes no pescoço, e a equipe de socorro adentra a pista, com uma ambulância inclusive chegando ali no local. Mas a direção de prova não faz nada, deixa a corrida rolando, e os carros passavam rente à equipe de socorro e à ambulância a quase 300 km por hora. Chega um ponto do absurdo da equipe de socorro deitar o Emanuele Pirro no asfalto, no chão, ali na pista, enquanto os carros passavam do lado dele. Esse era o procedimento de socorro que a Fórmula 1 utilizava ali nos anos 80 e 90. Pra que fazer uma coisa segura se pode fazer com emoção? Perigosamente com muita emoção. Na volta 5, as McLarens eram as mais rápidas, mas não por muito. As Ferraris conseguiam andar próximas. Dava até a impressão do Mansell ser mais rápido que o Prost, mas o inglês não atacava o francês. Eles mantinham as posições. Assim como o Berger não atacava o Senna, também dando a impressão de ser mais rápido. Na volta 10, o Thierry Boutsen da Williams tinha ficado para trás. O Patrese era o quinto colocado e vinha tomando uma pressão absurda do Piquet e do Nannini. Só que as Benettons não conseguiam superar o Williams do Patrese. O motor Renault V10 da Williams rendia bem demais nas grandes retas de Hockenheim. Eles conseguiam se aproximar no miolo, mas na hora de atacar não tinha potência suficiente para buscar a manobra de ultrapassagem. Na volta 13, o Maurício Gugelmin abandona com problemas no motor da Leyton House. Fim de prova para o brasileiro. Na volta 15, o inglês Nigel Mansell dá uma das suas espetaculares escapadas de pista para dar emoção para a corrida, vai para a grama, sai pela brita, bate forte o assoalho do carro na zebra e perde posições na pista, além de, claro, sair com o carro todo danificado. Na volta 16, Berger e Prost entram juntos nos boxes para fazer a troca de pneus. Realmente os pneus estavam desgastando mais do que o esperado. O Berger troca rápido e volta para a pista, mas a Ferrari tem problemas no pit stop do Alain Prost. Qualquer semelhança com o que vemos na atualidade
não é mera coincidência, parece ser cultural. E aí o Prost acaba ficando pra trás na pista. Fica bem longe do Senna, que agora era líder isolado. Com essas paradas pra troca de pneus, a rodada do Mansell, que acabou tendo que abandonar a corrida, o Mansell teve que recolher o carro aos boxes, não tinha condições de seguir. O Senna tava sozinho lá na frente, mas provavelmente ele pararia pra trocar pneus também. Ele tava com os mesmos compostos do Berger, precisaria fazer a troca pra ir até o final da corrida. Nesse momento, o Senna era primeiro, com o Nannini em segundo e o Riccardo Patrese em terceiro. E não deu noutra, o Senna entra nos boxes e faz a sua troca. Troca rápida da McLaren, o Senna volta pra pista na segunda posição, bem no meio do Nannini e o Patrese, que estavam próximos na pista. E o Nannini pretendia fazer toda a corrida sem trocar pneus. Ele tinha largado com os compostos mais duros. Chegando na volta 20, o Nannini pouco mais de um segundo na frente do Senna. O Berger estava em terceiro, porque o Patrese já tinha parado para fazer a troca. O Piquet era o quarto, o Boutsen o quinto e o Prost era o sexto colocado. Olha que grande prejuízo que o francês teve naquele problema no pit stop da Ferrari. E aí o Senna resolve atacar o Nannini. Vai para cima para tentar buscar a primeira posição. Só que a McLaren do brasileiro sofria demais com a turbulência atrás do carro da Benetton. Quando tentava buscar a manobra de ultrapassagem, o Senna quase perdia o controle do carro. Ele teria que ter muita paciência e estudar muito bem a manobra, senão corria o risco de botar a corrida fora. Na volta 23, o Prost passa pelo Boutsen e sobe para quinta posição. Uma volta depois, estoura o motor da Benetton do Piquet. O brasileiro abandona a prova e o Prost ganha mais uma posição, sobe para quarto. E o Senna, que vinha tentando atacar o Nannini, começava a sofrer com problemas no motor. A nova versão do motor Honda V10, que estava em cima da McLaren, vinha perdendo potência por conta do superaquecimento. Além de estar muito quente ali em Hockenheim naquele domingo, se manter muito tempo atrás da Benetton do Nannini não deixava o motor refrigerar. Agora o Senna precisava pensar bem se ele tentava atacar ou se ele tentava manter o equipamento íntegro para chegar até o final. Conhecendo bem o Ayrton Senna, vocês já sabem o que ele fez. Na volta 34, vem um ataque definitivo. O Senna pega o vácuo da Benetton do Nannini, bota o carro do lado, os dois saem meio que escorregando tentando buscar a freada e o Senna sai na frente do italiano. Agora Senna em primeiro, Nannini em segundo. A partir daí, o Nannini reduz bastante o ritmo na pista. Ele estava com os pneus bem desgastados, não tinha parado para fazer troca e também vinha sofrendo com a temperatura do motor. O Senna começa a abrir distância na liderança. O Nannini começava a se preocupar agora com o Berger e o Prost, que vinham logo atrás e vinham bem mais rápidos. Só que nas voltas finais, quando o Berger dava a pinta de que ia atacar o Nannini, o austríaco acaba se enrolando com retardatários na pista. E essa enrolação do Berger acaba salvando a segunda posição do italiano. E é dessa forma que nós fechamos as 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1990, com Ayrton Senna cruzando a linha de chegada na primeira posição, o italiano Alessandro Nannini em segundo e o austríaco Gerhard Berger em terceiro. O francês Alain Prost da Ferrari fecha a quarta posição. O Senna conquistava a quarta vitória na temporada e igualava as 4 vitórias que o Prost tinha conquistado. Ali naquele momento, antes do Grande Prêmio da Alemanha, o Prost tinha mais vitórias do que o Senna e quebrava a sequência de 3 vitórias do Prost e da Ferrari, dando a entender que o MP4 5B voltava a andar pelo menos no mesmo patamar do carro da Ferrari. E reviravolta na ponta da tabela do Mundial. Agora o Senna voltava a ser líder, mas a disputa se mantinha extremamente acirrada. Senna 48 pontos, Prost 44. Mas se a McLaren e o Senna voltavam a vencer corridas ali em Hockenheim, os percalços voltariam na etapa seguinte, no Grande Prêmio da Hungria de 1990, o que é assunto para outro episódio aqui do canal. Uma armadilha vai